Você já sentiu aquele aperto no peito quando pensa em uma festa que começou inocente e terminou em pesadelo? Aquela sensação de que a vida pode mudar em uma noite, quando você confia em pessoas erradas e, de repente, tudo desaba, deixando você com perguntas que não têm resposta fácil. Muitos de nós carregamos histórias assim, de momentos em que o medo tomou conta e a dúvida sobre o que fazer depois ainda pesa no coração. E é por isso que eu sei que essa história vai ressoar com você. Porque talvez você já tenha vivido algo parecido, ou esteja enfrentando o peso de uma injustiça que parece sem fim. Se essa narrativa está te tocando de alguma forma, se você sente que histórias reais como essa podem dar força para quem está sofrendo em silêncio, então deixa o like agora e se inscreve para não perder o que vem por aí. Isso não é só um botão. É uma forma de fazer com que mais pessoas encontrem o conforto ou a coragem que precisam, ajudando a espalhar mensagens que realmente importam e que podem mudar o destino de alguém que está assistindo agora mesmo. Agora vem comigo, porque o que eu vou te contar é o tipo de história que começa comum, como qualquer outra noite, mas que guarda uma virada que vai te deixar sem ar, com o coração acelerado e a mente cheia de reflexões sobre o que é certo e o que a gente pode fazer quando o mundo parece contra. Imagine uma jovem chamada Letícia, uma garota de 24 anos com cabelo castanho longo, que caía nas costas como uma cascata, olhos expressivos, que sempre mostravam sua alma sensível, morando em uma cidade média do interior de São Paulo, trabalhando como assistente administrativa em uma escola pública, sonhando com uma vida tranquila, mas amando sair com os amigos para esquecer o estresse do dia a dia. Ela era o tipo de pessoa que todo mundo gostava, sempre sorridente, sempre disposta a ajudar. Mas por dentro carregava inseguranças profundas, sobre confiar demais sobre festas que podiam ser perigosas. Mas ainda assim, ia porque a vida é curta e a diversão é necessária. Seu conflito interno era constante, o desejo de ser livre versus o medo do desconhecido. E naquela noite em particular, ela decidiu ignorar a voz que dizia para ficar em casa e ir com a melhor amiga. Camila, de 23 anos, mais extrovertida. Cabelo loiro, curto sorriso contagiante, que convenceu ela dizendo vai ser épico, relaxa, a gente fica juntas o tempo todo. A festa era em uma casa enorme nos altos de um condomínio fechado, de gente de classe alta. O dono era Rafael, um influenciador de 27 anos, conhecido nas redes por postar viagens de luxo e festas exclusivas, com piscina iluminada, música alta que ecoava pelas paredes de vidro. E gente bonita por todos os lados parecia o sonho de qualquer jovem que queria esquecer a rotina. Letícia e Camila chegaram por volta das 9 da noite animadas, com o coração leve, rindo alto enquanto estacionavam o carro simples delas no meio de carros de luxo. Elas entraram e o cheiro de perfume caro misturado com álcool e cigarro eletrônico encheu o ar de imediato. As luzes coloridas piscavam no ritmo da música eletrônica. As pessoas dançavam coladas umas nas outras, copos na mão. Sorrisos fáceis, e Letícia sentiu por um segundo aquela empolgação genuína de quem acha que a noite vai ser boa. Você já passou por isso, aquele momento em que tudo parece certo e você baixa a guarda completamente? Elas começaram bebendo um drink colorido que um dos amigos de Rafael ofereceu, dizendo: "É suave, não vai te derrubar." E Camila riu alto, tomando 2 seguidos enquanto Letícia bebia devagar, observando tudo ao redor. O salão principal, lotado de gente rindo alto, conversas sobre viagens e dinheiro fácil, e por um tempo tudo fluiu. Natural, elas dançaram no meio da multidão. Camila puxando Letícia pela mão, dizendo: "Vem, amiga, solta o corpo." E Letícia ria, sentindo o ritmo subir. Mas aos poucos, algo começou a mudar. Camila bebia mais rápido do que o normal. Seus olhos ficaram vidrados à fala embolada. E Letícia sentiu o primeiro sinal de alerta no estômago. Uma pontada de preocupação que ela tentou ignorar, achando que era só paranoia de amiga protetora. Mas o tempo passava, e Camila sumiu de vista por 15 minutos. Letícia procurou pela casa inteira subindo as escadas, chamando o nome dela em voz baixa para não chamar atenção. E o coração dela já batia mais forte porque, e se fosse com você perder de vista alguém que você ama em um lugar cheio de estranhos? Ela ouviu risadas vindas de um quarto no segundo andar, a porta entreaberta, e o coração dela acelerou ainda mais. Ela empurrou devagar
e viu Camila sentada na cama com o olhar perdido. 3 caras ao redor. Rafael no centro, com um sorriso que agora parecia predatório. Os outros 2 amigos dele, rindo baixo, tocando o ombro dela, de forma que não era mais brincadeira. Letícia sentiu o sangue gelar na hora e gritou: "O que vocês estão fazendo? Soltem ela!" Mas Rafael virou com os olhos frios, dizendo: "Relaxa, ela tá curtindo só um pouco de diversão." E Camila murmurou algo incoerente, o corpo mole como se tivesse sido dopada. Letícia tentou puxar a amiga, mas um dos caras segurou o braço dela com força, empurrando ela contra a parede, e o medo tomou conta de verdade. O pânico subiu pela garganta enquanto ela via os 3 cercarem Camila completamente. A cena se desenrolando como um filme de terror lento demais para ser real. As mãos deles no corpo dela. A risada baixa, o som da música abafando os gemidos fracos de Camila, que mal conseguia reagir. E Letícia lutava, gritando socorro. Mas ninguém vinha porque a festa estava alta demais e todo mundo estava ocupado demais com a própria curtição. A tensão cresceu como uma onda gigante. Letícia conseguiu se soltar por um segundo e correu para o corredor, mas foi agarrada de novo, jogada para dentro do quarto. A porta trancada e o pavor dela era palpável. O suor frio escorrendo pelas costas enquanto ela via Camila sendo abusada de forma brutal. Os caras rindo como se fosse uma piada. O corpo da amiga sendo usado como objeto. E Letícia gritava por dentro. Uma dor que queimava o peito porque ela se sentia impotente. Inútil. E a culpa já começava a nascer ali mesmo. Você já imaginou o que é ver sua melhor amiga sendo destruída na sua frente e não conseguir impedir? De repente, Camila acordou do torpor em pânico total. Os olhos arregalados de terror. Ela empurrou um dos caras com toda a força que restava e correu cambaleando para a varanda do quarto, gritando: "Me deixem em paz! Eu quero ir embora!" Mas Rafael e os outros foram atrás dela rindo, ainda dizendo: "Volta aqui, vadia, a gente só tava brincando!" E no empurra, empurra. Desesperado, Camila tropeçou no parapeito baixo da varanda. O corpo dela inclinou para o vazio e o grito dela cortou a noite como uma faca. Letícia viu tudo em câmera lenta, o corpo caindo. Os 2 andares até o chão de pedra lá embaixo. O baque seco. O silêncio que veio depois e o mundo parou por um segundo. O sangue dela gelou completamente enquanto os caras entraram em pânico, correndo para dentro do quarto, trancando a porta e ameaçando Letícia com os olhos injetados. Se você falar uma palavra do que viu, o mesmo acontece com você. A gente tem dinheiro, tem influência, você vai desaparecer também. Letícia ficou ali paralisada, o corpo tremendo. As lágrimas descendo sem controle enquanto os caras saíam do quarto fingindo normalidade. E a festa continuava lá embaixo como se nada tivesse acontecido. Ela desceu as escadas como um zumbi, o choque tomando conta, e quando chegou ao jardim, viu o corpo de Camila caído em uma poça de sangue. A cabeça virada de um jeito impossível, os olhos abertos, sem vida. E alguém já tinha chamado a polícia. Mas os primeiros policiais que chegaram ouviram a versão dos caras. Foi um acidente. Ela estava bêbada, tropeçou sozinha, e Letícia tentou falar a verdade, mas a voz saiu fraca, abafada pelo trauma e pela ameaça ainda fresca na mente dela. A noite virou um borrão de sirenes. Luzes azuis, perguntas repetidas, e o corpo de Camila sendo levado embora, coberto por um lençol branco que parecia o fim de tudo. Nos dias seguintes, o inferno começou de verdade. Letícia não dormia mais. Os pesadelos vinham toda a noite revivendo a queda. O grito, o baque, o rosto de Camila pedindo ajuda em silêncio. Ela parou de comer, perdeu peso. O trabalho na escola virou um martírio, porque os colegas notavam o olhar vazio dela e perguntavam o que houve, mas ela não conseguia contar à família de Camila. Estava destruída. O pai dela, um homem simples de 50 anos, chorava no velório dizendo: "Minha filha era só uma menina." E a mãe dela repetia em loop que foi acidente, não faz sentido. Mas Letícia sabia a verdade, queimando por dentro como fogo vivo. E a dúvida crescia. E se eu falar, eles cumprem a ameaça. E se ninguém acreditar em mim? E se eu for a próxima? A polícia arquivou o caso como acidente. Por falta de provas iniciais, os caras tinham advogados caros, influenciadores com stories apagados, testemunhas compradas, e Letícia se sentia sozinha no mundo, carregando o peso de uma verdade que ninguém queria ouvir. Você já passou por isso? A sensação de que a justiça
é só para quem tem poder, e o resto de nós fica no escuro. Ela passava as noites em claro gravando áudios no celular, deletando. Depois gravando de novo, o rosto inchado de choro, a voz tremendo enquanto descrevia cada detalhe, o drink estranho, o quarto trancado às mãos deles, o grito de Camila, a queda, a ameaça e a culpa que consumia ela por não ter sido mais forte, por não ter puxado a amiga para fora antes por ter ido à festa. Afinal, uma voz pode mudar tudo. Mas, e se a voz dela fosse silenciada para sempre, ela apagava o vídeo. Chorava mais e o ciclo recomeçava. O medo paralisante misturado com a raiva que crescia devagar, a raiva de ver Rafael postando stories normais, como se nada tivesse acontecido, como se Camila não fosse nada além de uma diversão descartável. Os dias viraram semanas e o sofrimento de Letícia só aumentava. Ela perdeu o emprego porque não conseguia se concentrar. Os amigos se afastaram com medo de se envolver. E a família dela dizia: "Deixa quieto, filha. Isso não vai trazer ela de volta." Mas dentro dela algo se rebelava. A imagem de Camila rindo na festa. Antes de tudo dar errado. Ficava gravada na mente dela como um lembrete constante. E uma noite, depois de mais um pesadelo, ela pegou o celular novamente. Gravou o vídeo inteiro. Desta vez sem deletar, contando tudo com detalhes cruéis. As lágrimas rolando. O voz embargada, mas firme, mostrando prints de mensagens antigas que Camila tinha mandado antes da festa e uma foto borrada que ela conseguiu tirar escondido no quarto antes de ser agredida. E no final do vídeo ela disse: "Meu nome é Letícia e eu não vou mais calar, porque o silêncio mata a voz salva. E se isso aconteceu com a Camila, pode acontecer com qualquer uma de vocês." Ela hesitou por horas, o dedo pairando sobre o botão de postar, o coração batendo tão forte que parecia que ia explodir. E então veio a ameaça. Um número desconhecido. Ligou e a voz do outro lado era Rafael dizendo: "Se você postar esse vídeo, a gente sabe onde você mora. A gente tem amigos que fazem você desaparecer." Como a sua amiguinha, e Letícia sentiu o pânico voltar inteiro. As mãos tremendo, o corpo suando frio, ela quase deletou tudo. Quase desistiu. Mas naquele momento exato, um alerta de mensagem anônima chegou no direct dela. Era de uma garota que estava na festa escondida no corredor e tinha gravado um vídeo curto pelo vidro da porta mostrando o empurra. Empurra na varanda. O corpo de Camila caindo. E a cara de pânico dos caras. E a mensagem dizia: "Eu vi tudo também, mas tenho medo posta por nós duas porque uma voz pode mudar tudo." Aquilo foi a virada. O clique que Letícia precisava. Ela respirou fundo. Apertou publicar e o vídeo foi para o ar em uma rede social simples, sem edição, sem filtro. Só a verdade nua e crua. E em menos de uma hora, o vídeo explodiu. Milhares de visualizações. Depois dezenas de milhares de shares, comentários de choque, de raiva, de apoio. Hashtags surgiram do nada. Justiça para Camila. Abuso na festa. E o algoritmo fez o resto. O vídeo viralizou como fogo em palha seca. Gente comum. Mães jovens, influenciadores, grandes veículos de mídia. Tudo compartilhando. E o escândalo tomou proporções nacionais em 24 horas. A polícia, que tinha ignorado o caso, agora era pressionada por milhares de mensagens e protestos na porta da delegacia. Os caras foram presos em casa, em menos de 48 horas, algemados, na frente das câmeras, enquanto o país inteiro assistia. E o julgamento foi marcado com urgência por causa da pressão pública. Os advogados deles tentaram de tudo. Mas o vídeo de Letícia e o da testemunha anônima eram provas irrefutáveis. E o júri popular condenou os três a mais de 20 anos de prisão. Cada um por estupro, homicídio e formação de quadrilha. A condenação foi rápida e inédita no Brasil para casos assim. E o juiz citou o impacto das redes sociais como fator decisivo. Letícia viu tudo acontecer como em um sonho. Ela foi chamada para depor, protegida pela polícia. E pela primeira vez em meses, sentiu o peso sair dos ombros. Ela visitou o túmulo de Camila com flores brancas e chorou. Mas desta vez, não era só de dor. Era de alívio, de libertação. Ela falou para o túmulo em voz alta: "Eu consegui, amiga sua. Voz viveu através da minha. E o mundo ouviu. E a transformação nela foi profunda." Letícia, que era quieta e insegura, virou uma mulher forte que agora falava em lives sobre violência contra a mulher, que ajudava outras vítimas a denunciar, que criava um grupo de apoio online.
E o que ela aprendeu foi que o medo nunca some, mas a coragem é maior que ele, que uma decisão no limite pode salvar vidas e o sistema só muda quando a gente força ele a mudar, e que o silêncio é o maior aliado do mal. Mas a verdade sempre encontra um caminho quando alguém tem a coragem de falar. Ela mudou por completo o olhar dela. Agora tinha brilho de quem sobreviveu e venceu a forma como andava mais ereta, como falava com autoridade. E o significado disso tudo era claro para ela. E para quem acompanhava a história, nunca subestime o poder de uma voz levantada, porque uma voz pode mudar tudo. Pode derrubar impérios de impunidade, pode trazer justiça, onde só havia escuridão, e pode transformar uma noite de horror em um movimento que salva milhares de outras Camilas pelo caminho. O silêncio é o maior aliado do mal. A coragem transforma dor em justiça. Uma voz pode salvar vidas. Nunca subestime o poder da verdade. Agora, me conta nos comentários o que você achou dessa história. Se já passou por algo parecido ou conhece alguém que viveu uma injustiça. Assim, compartilhe a sua experiência para que a gente se apoie mutuamente. E me diz, de onde você está assistindo? Se é de São Paulo, do Rio de Minas, ou qualquer lugar do Brasil ou do mundo, porque essa conexão é o que nos une e nos faz mais fortes juntos.